Aleluia. Segundo Reis, capítulo 4. E vou começar a ler do versículo 38 até o 41. Temos alguns momentos restantes no nosso tempo de culto juntos. Então vou pedir para vocês se levantarem para lermos a palavra de Deus. E se você não trouxe sua Bíblia, pode ler na tela. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 38 até o 41. Quando você achar, diga, eu tenho o pão. Se você achou, diga amém. Amém. Eliseu voltou para Gilgal e nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ele disse para o seu servo, põe a panela grande no fogo. Na versão King James diz, caldeirão. E façam um ensopado para esses profetas. Um deles foi ao campo colher ervas e achou uma planta silvestre. Pegou alguns de seus frutos e guardou em seu manto. Quando voltou, ele os cortou em pedaços e colocou na panela, embora ninguém soubesse o que eram. Ninguém sabia o que eram aqueles frutos. O ensopado foi servido a eles, mas quando começaram a comer, gritaram, ó homem de Deus, tem veneno nessa panela. E eles não conseguiam comer. Eliseu falou, pegue um pouco de farinha. Ele colocou na panela e disse, sirva para as pessoas comerem. Da panela, e todo o povo de Deus diz amém, podem se sentar. Olha para a pessoa do seu lado. Fala para ela, não jogue a panela fora. A escola de profetas. O que era a escola de profetas? E quanto custava para entrar? Por todo o tempo, Deus sempre deixou um remanescente. Pela idade das trevas, pelos anos de silêncio, por todo o período, Deus sempre deixou um remanescente. Então, até no Velho Testamento, na Antiga Aliança, o cenário dessa escritura é no Reino do Norte. Foi aqui que Israel se dividiu entre o Norte e o Sul, e a história do Reino do Norte não flui para a Nova Aliança. Eventualmente, eles dispersaram e não havia mais Reino do Norte, por causa do pecado e da rebelião deles. Mas Deus sempre levantou um profeta. Ele sempre levantou uma voz. É isso que eu quero dizer para vocês. Sempre que as pessoas dizem que o Deus do Velho Testamento é bravo e malvado, e o Deus do Novo Testamento é misericordioso e gracioso, é o mesmo Deus. Porque a gente sempre fala de como Deus destruiu o mundo com o dilúvio, mas a gente não fala dos mais de 100 anos, nem da construção, ou da profecia, do aviso e do desafio. Mesmo Deus, Ele é Deus da graça. Mesmo que a palavra de Deus fosse cumprida, de que o reino do norte de Israel dispersaria, ele seria dissolvido. Ele ainda levantou profetas para tentar salvar remanescentes. Mesmo nesse tempo maligno, sob a liderança de Acabe e Jezabel, depois de ter líderes malignos, haviam poucas pessoas que desejavam a verdade. E aquelas pessoas que desejavam a verdade se encontraram em torno de um profeta chamado Eliseu. Eliseu, o sucessor de Elias. Como seria vir depois de Elias? Principalmente quando você deveria ter o manto de Elias. Encontrar a si mesmo e sua própria identidade andando com o manto de outra pessoa. Deve ter sido uma experiência complicada. Mas a Bíblia diz que Eliseu está ministrando. Ele está tendo sucesso em seu ministério. Um menino morto voltando à vida. Milagres estão acontecendo. Mas bem aqui neste capítulo, 2 Reis, capítulo 4, há uma fome na terra. A King James chama de escassez. Muita fome, nenhuma comida. Bom, embora haja uma fome na terra, isso não exclui essas pessoas proféticas. Se você estiver anotando, anote isso. Estar na vontade de Deus não te dá um passe livre para os problemas.
Só porque você está na vontade de Deus, estar na vontade de Deus nem sempre é viver só com coisas boas. A Bíblia diz que você pode ser escolhido até no meio da aflição. Davi diz: com isso eu sei que Deus me favoreceu. Qual é o sinal, Davi? Que meus inimigos não me vençam. Mas ouça o que ele disse. Não foi, eu não tenho inimigos. Ele disse que meus inimigos não me vençam. Existe um perigo na teologia dos dias atuais que nos faz pensar que, se você está na vontade de Deus, você nunca vai ficar doente. Se você está na vontade de Deus, seu casamento será perfeito. Se você está na vontade de Deus, você terá todo o dinheiro que precisar. Não. Estar na vontade de Deus pode fazer você casar com uma prostituta. Opa, garota de programa. Quer dizer, jet lag. Não se preocupa, não. Tira na edição. Estar na vontade de Deus pode fazer você fazer algo que não faz sentido para mais ninguém e nem para você mesmo. Acreditando que Deus vai prover depois que você deu o primeiro passo na fé. Estar na vontade de Deus significa não. Você pode ficar doente na vontade de Deus, mas é na sua doença que o Deus que cura está sendo revelado. Sim. Só porque somos crentes, não significa que não somos afetados pela crise da habitação, que não somos afetados pela inflação. Não fugimos de tudo isso. Na verdade, Deus é revelado nisso. A Bíblia diz que eles passavam por fome. Ao invés de ficar sentados e dizer, vamos orar sobre isso, a Bíblia diz, Eliseu disse, vá juntar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa funcionar. Ou seja, vamos fazer o natural. Quero dizer isso a vocês, pessoas proféticas e espirituais. Trabalho não é um palavrão. Amém. A escola dos profetas, a Bíblia diz que quando eles viram que o espaço não era grande o suficiente, eles começaram a cortar árvores e construir. Povo profético. Olha para o seu vizinho e fala para ele, crie algo com seu eu profético. Você sempre quer viver o sobrenatural, mas o pré-requisito para viver o sobrenatural é você fazer o natural. Deus nunca vai descer e fazer por você o que Ele te deu a habilidade de fazer você mesmo. Eliseu falou, pegue aquela panela. Ei, deixa eu te contar uma coisa. Preparação é uma das maiores manifestações de fé. Ouça, quando você diz acreditar em algo, eu vou saber o quanto você acredita pela maneira como você se prepara para isso. Você já comprou um móvel para ser entregue na sua casa? Eles te falam, a gente vai na quarta. Então nós pedimos que você tire do caminho tudo que possa atrapalhar o entregador. Aleluia. Eu posso ver que alguns de vocês não esperam nada de novo em suas vidas, porque ainda tem as velhas tralhas no mesmo lugar. Mas eu quero que você mande um recado. Diga a eles, preparem-se para o que Deus está mandando. Põe a panela no fogo. Aleluia. Nós não temos nada ainda. Não, ainda não temos nada, mas cremos que está chegando. Ele falou para um dos empregados, vai pegar. Vamos pôr a panela no fogo. Vá achar alguma coisa. Trabalhe com o que você tem. Mas há uma lição nisso. E eu já falei várias vezes, não vá fazer compras quando estiver com fome. Porque quando você faz compra com fome, cria uma falha de julgamento e desregula seu medidor de sabedoria. Quando você está com fome, muitas vezes você pega a primeira coisa que vê. Cuidado com o que você vai pegar nesse momento. Porque o inimigo percebe quando você começa a agir por desespero.
Eu sei que você está ficando mais velha e quer casar, mas não é porque ainda está solteira que você precisa se desesperar. Amém. 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 Cuidado com o que você pega. Toma cuidado. Muitas vezes a primeira coisa que vem pode ser um Ismael. Glória a Deus. Mas você quer um Isaac. Por isso, antes de sair para o mercado, você precisa fazer uma lista. Eu falo com vocês no plano natural e no espiritual. Não tem coisa pior do que ir no Extra, gastar R$200 e sair com uma sacola que parece ter custado R$5,50. Para alguns de vocês, a fraqueza é a drogaria. Produtos de skincare. Quando você nem usa os produtos de skincare que já tem guardado embaixo da pia. Géis de banho e diferentes tipos de sabonete. Velas aromatizadas que você nem abriu. Mas eu gosto do cheiro dessa. Tome muito cuidado. Quando você começa a fazer parcerias, quando você está escolhendo uma igreja, quando está começando o seu negócio, você precisa escrever seus objetivos reais e ficar focado neles. Você precisa escrever seus valores para não comprometer seus valores porque você está ficando desesperado. Qual era o objetivo desse emprego extra? Você disse que o objetivo desse emprego extra era pagar algumas dessas faturas de cartão para te aliviar. Mas agora as faturas foram pagas 2 vezes e você continua gastando. E em vez de passar tempo com a família, você está pagando por uma casa que você mal visita. A Bíblia diz que ele saiu confiando na palavra do profeta para achar alguma coisa para botar na panela. E ele achou uma planta silvestre, um tipo de abóbora, o que alguns considerariam pepinos estranhos. E tinha um monte deles. Fome. Mas eu achei um monte disso. Ele juntou tudo que conseguiu. Olha o que eu achei. Eu quero que você saiba que muitas vezes a coisa errada vem em abundância. Doutrina falsa vem com um suprimento farto. Gente carnal vem de monte. Você tem que procurar como fazer o certo, mas nunca vai precisar buscar como fazer o errado. Ele estava com um monte de pepinos venenosos e selvagens no seu colo. Eu quero que você saiba que quando ele chega lá, ele corta tudo. Muito orgulhoso de si mesmo. Orgulhoso de si mesmo. Boas intenções. Boas intenções. Antes de transformá-lo no diabo, alguns de nós escolhemos errado. Eu sei que estávamos escolhendo errado, mas pegamos umas coisinhas. Pegamos veneno achando que era a propósito. Eu não estou gritando, mas estou pregando. Pois, talvez parecesse um pepino normal. Você só percebe o que pegou quando começa a cortar. Boas intenções. Mas eu quero que você olhe para o seu vizinho e diga: boas intenções podem te matar. Boas intenções já quase me mataram. Eu tinha provavelmente uns 10 anos de idade. Morávamos numa casa com teto vazando. Quando eu digo teto vazando, quero dizer, estava vazando em vários cômodos. E minha mãe era mãe solteira trabalhando duro. E um dia eu cheguei em casa da escola e tinha água espalhada pelo chão. E na minha vontade de ajudá-la, eu queria tirar aquela água.
Então eu comecei a tirar toda a roupa do cesto de roupas sujas. E eu comecei a secar toda aquela água do chão com a nossa roupa suja. Quando minha mãe chegou, eu só digo assim: boas intenções quase me mataram. Eu te amo, mamãe, e eu te perdoo. Você estava fazendo o melhor que podia. Como a vez que eu tentei consertar o pneu do carro, deixando todo o ar sair. Te perdoo, mãe, eu te amo. Mas boas intenções podem te matar. A Bíblia diz: ele só estava cortando e preparando uma boa panela de sopa. Fome na terra, mas eu ajudo vocês. E só quando eles começaram a comer aquilo que perceberam. Peraí. Tem veneno nisso aqui. Às vezes não sabemos em que nos metemos até ser tarde demais. E nada é pior do que quando alguém te avisou. E eles te avisaram. E eu tô falando, sim, falando com alguém aqui neste lugar. Não deixe o orgulho te impedir de pedir ajuda. Todos nós já fomos um pouco rebeldes antes. Todos já fomos desobedientes antes. Fomos avisados e fomos por conta própria. Mas há alguns de nós que vão continuar comendo a sopa com veneno só para não admitir que estávamos errados e eles certos. Fala para o seu vizinho, não é tarde para se arrepender. O que é arrependimento? É mudança de ideia. Vou te falar, existem sinais de que você está comendo veneno espiritual. Um sinal de que você está comendo veneno espiritual é quando sua teologia fica centrada em você ao invés de centralizar em Jesus. É por isso que temos tantos crentes fracos, porque você faz da Bíblia inteira ser sobre sua aplicação pessoal, sem uma revelação de Jesus. Sim. Aplicamos a Bíblia às nossas vidas, mas você não pode ver a Escritura como uma aplicação para você viver sua melhor vida, sem vê-la como a salvação de sua alma e Jesus sendo revelado. Não pode ser só sobre Deus fazendo um caminho para mim. Tem que ser Jesus é o caminho. Porque quando se torna sobre você, você não está pregando Jesus, está pregando sobre si mesmo. Aleluia. Você não é Davi em todas as histórias bíblicas. Você não é Davi. Glória a Deus. E o diabo é Golias. Davi é um exemplo de Cristo. Glória a Deus. É Jesus que luta contra a carne que nos dá a vitória. Aplique quando precisar, mas não a ponto de parar de ver Jesus e começar a fazer de si mesmo o protagonista de sua teologia. É por isso que as pessoas da igreja ficaram tão desanimadas, tão rápido e tão fácil, porque a gente pensou, vou pegar essa Bíblia e fazer essa Bíblia se adequar à minha vida. Não! É pegar a minha vida e adaptá-la à palavra de Deus. Não é sobre aqui está a minha fé, Jesus, realize todos os meus sonhos. Deus, aqui está a minha fé, sustenta-me na tua vontade para a minha vida. Está vendo o silêncio na igreja? Porque na teologia que temos agora nos coloca como o centro de tudo. Assim adoramos a nossa própria ideologia. E ele se torna o Jesus da Bíblia que a gente nunca conheceu. Eu vou dizer de novo, Dani. Tem muita gente que nunca conheceu esse Jesus da Bíblia. Talvez tenham feito a oração do pecador e tenham cantado um hino, mas eles não conheceram o Jesus da Bíblia. E eu não estou te desprezando. Estou te desafiando. Você está adorando o Jesus da Bíblia? Talvez você esteja decepcionado porque o Jesus que você está adorando é um Jesus que você mesmo criou.
Eu quero que você considere isso, Walter, porque a Bíblia diz que os discípulos andavam com ele. Então por que eles ficaram desanimados? Porque depois de gritar Hosana, 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 a ideia que eles tinham de Jesus não era o que Jesus queria fazer por eles. Quando falavam salva-nos, eles não estavam falando dos pecados deles. Queriam dizer salva-nos dos romanos. Jesus diz, quero salvar vocês de algo muito maior que os romanos. Aleluia. Querem que eu destrua o governo, mas eu digo a vocês que o governo estará nos meus ombros. Meu Senhor, um Jesus que muitos de nós nunca sequer conheceu. Isso é venenoso. Isso te mata. Isso não te permite ver nas Escrituras como Jesus realmente está sendo revelado. Como saber se está comendo veneno espiritual? Bom, sabendo o que a Bíblia fala, mas deliberadamente fazendo exatamente o contrário. Ainda tenho 6 minutos e vou pregar todos eles. Quando você vai para a igreja e lê as Escrituras e sabe que a Bíblia fala para não fazer isso, ou a Bíblia fala para se abster disso, mas não só você faz, como fica confortável enquanto continua fazendo coisas espirituais. Você pode estar comendo veneno espiritual. Veneno te deixa enjoado. O veneno mexe com você. Ele te atrapalha, pois você não consegue segurar a comida de verdade. Fica difícil digerir a palavra verdadeira. Te falta força e saúde no intestino. Veneno te faz alucinar. Você começa a enxergar a todos como seus inimigos e acha que tudo se resume à inveja ou ciúme de você. Você começa a ver a vida dos outros através das lentes da sua própria perversão. Você começa a enxergar de forma distorcida. Aí você começa a criar uma narrativa da vida das pessoas que você conhece. É só fofoca, que foi baseada na sua visão distorcida. Alucinação espiritual. Gente, me escute. As más decisões não foram intencionais, mas saiba que existe graça para erros humanos. Mas não fiquem próximos da ajuda e morram. A Bíblia diz que quando eles perceberam que havia veneno na panela, disseram, homem de Deus, estavam pedindo ajuda. E muitos de nós estamos afundando em piscinas perto de pessoas, mas simplesmente não pedimos ajuda. Esse é o objetivo de comunidade. Eu perguntei domingo passado, intencionalmente, quantos de vocês sabem que as outras pessoas não são perfeitas? E todos vocês levantaram as mãos. Aí eu perguntei, então, por que ficam tão chocados e os tratam diferente quando ficam sabendo dos detalhes? Qual é o objetivo de uma comunidade se ela só celebra minhas vitórias, mas não pode me acolher nas minhas falhas? A marca de uma verdadeira comunidade cristã não é como eles celebram os guerreiros que vencem, mas principalmente como eles cuidam dos guerreiros que ficam feridos. Porque muita gente vive nas trevas e no pecado, mas não porque querem estar no pecado, mas porque não conhecem ninguém em quem possam confiar. Desde que todos gostem de mim e pareça que estou fazendo o bem, estou vencendo. Mas no momento em que você ouve algo ruim sobre mim, ou no momento em que eu te conto algo ruim sobre mim, você começa a me tratar como um leproso. Mas eu fico muito feliz de saber que Jesus não se intimidou com o tamanho do meu pecado. E na verdade não havia como eu chegar até ele, então ele simplesmente veio até mim. E foram as pessoas religiosas que tiveram problemas com Jesus, porque diziam que ele foi comer com os pecadores. Ele não fez isso para se tornar um pecador. Ele comeu com os pecadores para que eles pudessem ser transformados por sua presença. Olhe para o seu irmão e diga, eu estou contigo de verdade. Eu estou contigo. Deixa eu te contar um negócio. Eu consigo lidar com isso. Eu consigo. Pois se eu te contar a minha história, você vai entender porque eu estou falando que consigo. De vez em quando você não vai contar teus problemas para todo mundo, mas a Bíblia diz que é para confessar um para o outro. Tem alguém que precisa ouvir o teu testemunho.
Tem alguém que não vai usar o teu testemunho contra você? Tem alguém que precisa saber que não errou e se afundou tanto ao ponto de que não dá para se recuperar porque eles te viram de corrente no pescoço? Diz para eles: eu estou com uma corrente agora, mas uns dias atrás eu estava de algemas, meu Deus, e eu não conseguia me livrar. Eu preciso que todos os ex-viciados façam barulho. Sim, ex-viciado, eu estava lá. E na verdade, não tem nem muito tempo que o Senhor ainda estava tirando umas coisas de mim. Glória a Deus. Quero que você encoraje alguém. Nada é difícil demais para Deus. Vai, ache alguém, fale para ele que nada é difícil demais para Deus. Não importa com o que você esteja lutando, se é mental, emocional ou físico no seu corpo, não me interessa que tipo de pecado ou força maligna esteja na sua vida. Eu preciso que você saiba que o poder de Deus pode e vai quebrar todas as amarras das trevas na sua vida. Preciso que alguém abra a boca nessa casa e louve ao nome dele, porque ele te libertou. Eu disse para adorar, porque tinham coisas que eu achava que nunca poderia superar, coisas que achava de que nunca conseguiria sair, que nunca conseguiria orar, mas ele me libertou. Grita para alguém, diga: peça ajuda, peça ajuda, peça ajuda. Não importa o seu cargo na igreja, peça ajuda. Não me importa quem é você na comunidade. Se você estiver se afogando, grite por ajuda. Eu sei o que te disseram, o que acontece nessa casa, fica nessa casa. Mas se a solução não estiver aqui, eu vou chamar alguém. Porque se você diz que quer que a gente tenha um casamento melhor, bom, a gente ficar indo e vindo um com o outro não está funcionando. Precisamos deixar alguém entrar. Eu tenho que deixar alguém entrar, porque senão eu não vou ficar louco. Eu tenho que deixar alguém entrar, porque o que eu estou falando para mim mesmo e o que a palavra de Deus está dizendo está ficando confuso. Preciso de uma voz sóbria na minha vida. Aleluia. Eu não entendi alguma coisa. Acho que eu não entendi alguma coisa. Preciso de uma voz sóbria na minha vida. Agora eu tô falando para todos vocês. É o que eu tô falando para todos vocês. Não quero falar para alguns de vocês aqui nessa sala porque a igreja criou a cultura da igreja. Eu vou falar assim. A cultura da igreja fez com que a fornicação seja normal. Quer dizer, pessoal da igreja nem esconde mais. Não tô falando dos crentes. Tem gente que nem esconde mais. Eles vão viajar juntos. Tiram foto na cama. Dá pra ver a cabeceira atrás. Antes tinha aquele negócio de reverência. Você tinha pelo menos um pouco de discrição. Aham. Entende? Mas deixa eu te falar. Não existe sexo casual. Pois é. Eu queria poder falar. Eu sei disso por causa de um livro que eu li. Eu queria poder falar. Eu me sentiria melhor se eu pudesse te falar isso. Mas não tem nada de casual no sexo, porque o sexo casual também tem suas vítimas. Então não pode ser casual. Tu te dizendo, você não pode ficar com um monte de gente diferente como se nada te abalasse. Eu sei o que é. Ei, eu sei o que é buscar minhas forças e perceber que o cabelo foi cortado. E sentir outra coisa em mim além do que Deus me deu. Sei que é domingo de manhã. Estamos orando pelos doentes, expulsando demônios. Não tem nada de casual nisso. E se você não normalizou o pecado? Você não sabia, né? Você não normalizou o pecado. Então, em algum momento, você precisa deixar Deus jogar luz nessas coisas. Ei, você tem que deixar Deus iluminar. Numa recente reunião de homens, começamos a ser responsáveis com nossos dispositivos. Você tem que deixar, porque estão se abrindo portais nas nossas casas. E só porque as crianças não sabem disso que não estão sendo afetadas por isso. E alguns de vocês ficam chocados com as coisas que os seus filhos fazem. Sejam honestos, algumas portas foram vocês que abriram. Alguém grita veneno na panela. Deixa alguém entrar. Não deixe que alguém morra tão perto da sua ajuda. Glória a Deus. Não morra tão perto. Não se permita morrer tão perto da ajuda só porque o seu orgulho não deixa você pedir ajuda. Agora a questão é, você quer parecer forte ou quer ser forte de verdade?
Foi uma coisa que meu pai me falou. Meu pai era personal trainer antes das costas dele ficarem ruins. Orem pelas costas dele. Eu lembro de tentar entrar em forma e pedir para ele me dar uma rotina de exercícios. E ele me perguntou: você quer parecer forte ou quer ser forte de verdade? Eu falei: como assim? Me passa um treino aí. Tipo, por que complicar as coisas? Ele falou: não, é importante. Posso te ajudar com repetições rápidas e umas outras coisas, sabe? Se você só quiser que suas roupas fiquem melhores. Mas não significa que se entrar numa briga vai ganhar? Tá vendo? Uns só querem parecer diferentes. Mas a Bíblia diz que haverá um povo que terá forma de piedade. Se um demônio aparecer, eles não terão poder nenhum. Então, eles descobriram que tinha veneno na panela e a gente está tentando comer, a gente está tentando sobreviver e alguém estragou tudo. Imagina ser essa pessoa. A Bíblia nem menciona o nome do profeta. Que Deus abençoe. Vocês sabem o que a gente fez com Judas e Tomé e qualquer outra pessoa que errou, não sabem? Eles já se foram e a gente ainda o chama de Tomé o incrédulo. Tomé foi para a Índia, abriu igrejas e tudo mais, mas a gente ainda o chama assim, sabe por quê? As pessoas vão te prender dentro da forma do seu erro, do seu momento de medo. Você pode olhar para a pessoa do seu lado e encorajá-la dizendo que ela é maior que o erro dela? Diz ela que ela tem permissão para recomeçar. Me perguntaram esses dias, e talvez possa até estar aqui, a pergunta foi: quantas vezes você tem que continuar trabalhando com alguém? Enquanto estiverem dispostos. Quantas vezes você vai perdoar? O que a Bíblia diz? Aí alguém foi somando. Ele não falou para você somar. Ele estava provando um ponto. Continue perdoando. Continue dando graça. Eu posso imaginar, peraí, tem veneno na panela. Quem colocou veneno na panela? Meu Deus. Quem fez isso? Ah, não. Olha, falamos disso no domingo passado, autorresponsabilidade. Sim. Quando foi você, pare de mencionar o que outra pessoa fez. Não estamos falando de antes. Estamos falando de agora. Eu sei que você não está falando do que eu fiz. Você deve ter esquecido. Calma, vamos lidar com essa situação? Porque você disse que o que eu fiz foi perdoado. Mas toda vez que falamos de algo novo, você traz coisas dos últimos 2 anos. Se você continuar trazendo à tona meu passado de 2 anos atrás, é melhor pararmos, porque claramente nunca vou superar isso. Foi só um momento. Foi mal, eu te ouvi. Tudo bem. É veneno na panela. Só joga fora. Joga fora. O cristianismo está turbinado. Joga fora. Eu me machuquei na igreja. Joga fora. O país vai para o inferno num cestinho. Apenas jogue fora. Meu casamento está demais. Joga fora. Minha vida está insana. Joga fora. O Senhor pediu para te falar, não jogue a panela. Não jogue a panela fora. Eu sei, tem veneno nela. Mas o que o profeta falou? Ao invés de jogar a panela fora, ele disse para botar farinha nela. Bota farinha. O que é farinha? É o ingrediente do pão. Ele falou, bota a minha palavra na panela, e aquilo que você pensou que ia te matar, a minha palavra é mais forte que este veneno. Toque em 3 pessoas e fale, não jogue a panela fora. Ainda tem vida na panela. Ainda tem vida no seu ministério. Ainda tem vida no seu casamento. Ainda tem vida nos seus filhos. Ainda tem vida na América. Não larga a panela. Todo mundo de pé que eu vou terminar. Ponha a palavra. E nada será desperdiçado. Clame por isso, profetize por isso, clame por isso. Eu preciso de alguém na minha vida para quando parecer que o veneno está me consumindo. Eu preciso de alguém para impor as mãos e clamar por mim.
Porque na sua boca está o poder da vida e da morte. Fala para o seu vizinho, tem veneno na panela, mas não joga ela fora. Não joga a panela fora. Deus quer usar a panela. Deus quer usar a panela. Alguns de vocês não são nada além de panelas rachadas. Mas a Bíblia diz que nós temos esse tesouro. Está num vaso de barro onde a excelência que vai conter é de Deus e não de nós. Diga para alguém, eu sou uma panela rachada. Fala para ele, não me jogue fora. Eu tenho problemas, mas não me jogue fora. Eu tenho algumas lutas, mas não me jogue fora. Eu tenho alguns medos e alguns traumas, mas não me jogue fora. Quer jogar alguma coisa fora? Não joga fora, não. Não joga fora, não. Deus pode consertar. Isso que iria te matar pode se transformar e te alimentar. Atos capítulo 1, verso 8 diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O principal ponto desse canal, seja qual for a mensagem, é ser testemunhas de Jesus. É para revelar Jesus para as pessoas em um nível amplo e profundo. Então eu oro para que de alguma forma, através da mensagem de hoje, Jesus possa se revelar a você de maneira profunda. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço agora, por aqueles que assistiram, para aqueles que ouvem a minha voz, eu te peço, pelo seu Espírito, toque onde eles estiverem agora. Algumas pessoas estão à deriva nas suas vidas e precisam de direção. Então eu te peço, Senhor, seja o piloto, pois são muitas questões, Senhor. Tu és a resposta. Então eu te peço, Senhor, pelo seu Espírito, feche as portas que eles não devem entrar e garanta acesso às portas divinas. Senhor, alguém pode estar doente me ouvindo e Senhor, a sua palavra diz que pelas suas pisaduras somos sarados. Então, Senhor, agora declaro cura em nome de Jesus sobre o seu corpo físico, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Senhor, se há alguém assistindo que não te conhece como aquele que perdoa os pecados, eu te peço agora, permitam clamar o seu nome. Permita eles dizerem, Senhor, salva-me. E eu te peço, Senhor, que seja a sua vontade. Encontre eles agora onde estiverem. Eu te agradeço, Pai. Antes de tocarmos, antes de experienciarmos, antes de vermos com nossos olhos, te agradecemos, pois já recebemos o que pedimos em oração. E eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Se você foi abençoado hoje, gostaria de se comunicar conosco, nós amamos receber seus e-mails e até mesmo cartas. Envie-nos uma agora mesmo. pastor@therampchurch.org. Você também pode mandar uma carta. Avenida Marquês de São Vicente, 2853, Água Branca, São Paulo. Nosso ministério está se expandindo. E sim, pelo poder de Deus, mas também pela sua ajuda. Você tem sido parceiro de Deus, alguns têm semeado sementes, ofertado. E hoje, se você quiser plantar uma semente para continuar abençoando o nosso ministério e apoiar o que estamos fazendo nos lares e ao redor do mundo, separe um momento. Há maneiras de ofertar abaixo. E se lembre, o que quer que seja que você plantar, você vai colher. Não dê apenas para receber. Dê porque você é capaz de dar e tem sido abençoado em dar. Permita que Deus confie em você como um semeador. Eu sou o Bispo S.Y. Younger e eu estou ansioso para me conectar com você em breve. Permaneça em Deus, pois Ele sempre estará contigo. Deus abençoe.